Uma brisa quente soprava entre as casas simples de Jope quando uma mulher chamada Ana suspirou e olhou para o céu alaranjado do entardecer. Ela contemplava os telhados planos da cidade costeira, mas sua alma estava presa a notícias que vinham de longe. No coração de Ana havia uma angústia silenciosa, pois já há dias seu marido, Simão, estava em Cesareia, hospedando um homem que antes perseguira os seguidores de Jesus. A cidade toda murmurava sobre isso, mas Ana não era uma mulher comum. Ela era uma discípula fervorosa do caminho, e sua fé a guiava mesmo quando tudo parecia incerto. A história que vamos relembrar é a da conversão do centurião Cornélio, onde entendemos que ninguém está fora do alcance da graça de Deus. Em Cesareia vivia Cornélio, um centurião romano da coorte italiana. Embora não fosse judeu, era homem piedoso, que orava a Deus continuamente e dava esmolas generosamente. Muitos judeus da cidade o respeitavam por sua vida reta, mas ele carregava dentro de si uma inquietação. Conhecia o Deus de Israel, mas sentia que algo ainda lhe faltava. Certa tarde, enquanto orava em seu quarto, teve uma visão. Um anjo de Deus apareceu diante dele e disse: Cornélio, suas preces e esmolas subiram como memorial diante de Deus. Envie homens a Jope e traga Simão, chamado Pedro. Sem hesitar, Cornélio escolheu 2 servos e um dos seus soldados mais leais, e os enviou a Jope. Enquanto os mensageiros viajavam, Pedro subia ao terraço para fazer sua oração do meio-dia. O calor do sol o deixava sonolento, e ele teve uma visão do céu. Descia algo como um grande lençol contendo toda espécie de animais impuros segundo a lei judaica. Uma voz lhe dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Pedro rejeitou, respondendo: jamais comi algo impuro. A voz replicava: não chames impuro ao que Deus purificou. Isso repetiu-se 3 vezes, e Pedro ficou assustado e sem compreender o sentido da visão. Foi nesse momento que os homens enviados por Cornélio chegaram ao portão da casa. O Espírito Santo falou a Pedro: desça, vá com eles sem hesitar, pois fui eu quem os enviou. Descendo do terraço ainda confuso, Pedro recebeu os homens e ouviu sobre o centurião. Na manhã seguinte, ele partiu para Cesareia, acompanhado de alguns irmãos judeus. Quando se aproximaram da casa de Cornélio, Pedro ia orando em silêncio, pedindo discernimento, pois jamais tivera comunhão com gentios daquele modo. Ainda assim, confiava na voz que ouvira. Cornélio os aguardava ansioso. Ao ver Pedro, caiu de joelhos em respeito, mas o apóstolo ergueu: levanta-te, eu também sou homem. Entrando na casa, Pedro viu muitos parentes e amigos reunidos. Falou com sinceridade: vocês sabem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio. Contudo, Deus me mostrou que a ninguém devo chamar impuro ou impuro. Por isso vim. Cornélio então relatou a visita do anjo e disse: agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te ordenou dizer-nos. O silêncio que tomou conta da casa era sagrado. Pedro respirou fundo e começou: compreendo que Deus não faz acepção de pessoas, mas aceita todo aquele que o teme e faz o bem. Ele prosseguiu, falando do Messias, de Jesus de Nazaré, ungido com o Espírito Santo, que andou fazendo o bem e curando os oprimidos. Contou de sua morte e gloriosa ressurreição, e do chamado para pregar a salvação a todos. Enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus que vieram com Pedro ficaram admirados, até sobre os gentios o dom do Espírito Santo fora derramado. Ouviam-nos falar em línguas e exaltar a Deus. Pedro então declarou: pode alguém negar a água do batismo a estes que receberam o Espírito assim como nós? E ali mesmo batizou Cornélio e todos os seus. Naquela noite, a casa toda estava em festa e reverência. Cornélio, com os olhos marejados, disse a Pedro: sempre acreditei em Deus, mas hoje encontrei sua plenitude em Jesus. Agora compreendo mais do que nunca o quanto ele nos ama. Pedro permitiu-se sorrir. Aquela jornada tinha dissipado limites antigos. Videiras há muito podadas voltavam a crescer. Alguns dias depois, já em Jope, Ana ouviu tudo da boca do próprio Pedro. À luz de uma lamparina, ele contava: o mesmo Espírito que nos foi dado em Pentecostes, foi dado a eles. Deus não olha nacionalidade, cor ou tradição. Ele vê o coração. Ana segurou sua mão e respondeu: que bênção ouvir isso. Deus realmente está fazendo novas todas as coisas. Hoje, somos
Somos convidados a lembrar: não há limites para o amor de Deus. O céu está sempre aberto àqueles que o buscam sinceramente. Seja qual for o seu passado, o seu povo ou sua história, o Senhor escuta a oração humilde. Como Cornélio, como Pedro, se abrirmos o coração, veremos milagres que unem o que antes estava separado.